Eu vou agora até Florianópolis, na Secretaria Estadual de Defesa Civil, conversar com o secretário Mário Hildebrand, porque quebramos um tabu, né, de acertar a situação da comunidade indígena da região de José Boatê e poder avançar na modernização e reforma da barragem lá de José Boatê. Secretário, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá. Oi, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá, também obrigado pela oportunidade de participar do seu programa Na Boca do Povo. Com certeza é uma satisfação a gente poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vivenciou e daquilo que aconteceu em relação à barragem José Boatê. Talvez contextualizando um pouco, né, a gente não precisa voltar muito, basta voltar em 2023, quando a gente teve que ligar à época para o governador Jorginho Melo pedindo para fechar a barragem, e aí houve todo aquele imbróglio com a comunidade indígena e inclusive o uso da força policial para garantir a segurança da cidade de Blumenau. E como prefeito à época, eu lembro que esse fechamento da barragem significou, daquela enchente que foi 10,76, significou pelo menos 1 metro e meio menos de água na cidade de Blumenau. Para quem não sabe, significa água na rua 15 de novembro. Ou seja, nós não tivemos água na rua 15 de novembro por conta da decisão do governador Jorginho Melo na época de mobilizar a polícia e fechar a barragem. Mas o governador Jorginho, durante muito tempo, estava irrequieto com essa questão, e quando me convidou para ser secretário de Proteção e Defesa Civil, me deu como uma das missões poder resolver esse desafio, esse problema com a comunidade indígena de José Boatê. Tivemos, eu e ele, uma primeira reunião lá em Rio do Sul, inclusive com os caciques, uma reunião, de certo modo, bastante produtiva, apesar de que bem no início mais tensa, mas depois a gente conseguiu superar esse desafio, e isso foi lá em março, logo depois que eu assumi, e adiante na caminhada a gente conseguiu superar aí todos os desafios. Já fiz 12 visitas lá na cidade de José Boatê, 12 reuniões com o prefeito ou com a comunidade indígena, e na última semana, na semana passada, nós tivemos aí o privilégio de poder iniciar a construção das 33 primeiras casas na cidade de José Boatê, e vale destacar, esse imbróglio aí só tem 22 anos, 22 anos que o governo federal, a FUNAI e o Estado foi condenado a cumprir aí algumas exigências mínimas, entre elas construção de casas, igrejas, fazer estradas, e nada disso foi feito ao longo desse tempo todo. E a gente, quando assumiu, o governador Jorginho Melo colocou como meta a gente entregar tão pouco para poder resolver um problema de mais de 1,5 milhão de pessoas, que é do Médio Vale do Itajaí. Então, a gente conseguiu, com muito trabalho, dedicação, e claro, aqui eu quero agradecer à comunidade indígena que estava reivindicando direitos conquistados judicialmente nesses 22 anos, e esses direitos não haviam sido cumpridos. Claro que, se a gente olhar no mérito, quebrar as coisas não é modo de se conseguir direitos, mas foi o modo que eles usaram para ter visibilidade e clamar aí pelo problema que a barragem traz nas reservas, né? São 9 aldeias ali que traz nas 9 aldeias. Então, nós já assumimos um compromisso de construir 46 casas, que já estão em licitação, as obras começaram, 2 igrejas, 2 casas pastorais, a construção também de uma estrada de 7,5 quilômetros. Contratamos o projeto para fazer escola, área de lazer, museu, algo que gera determinação, e estamos ajustando outras demandas adiante. E ainda no dia ali, o governador anunciou também mais um compromisso de mais 40 casas, vão ser 86 casas já previstas para construir para aquela comunidade. Então, muita coisa avançou, muita coisa com muita responsabilidade, com carinho, com dedicação, e nos permitiu, com isso, reassumir o controle da barragem. E esse controle significa fazer uma reforma geral, restaurar aquilo que infelizmente foi quebrado. Isso vai, entre uma série de outros investimentos, são 11,5 milhões. Mas eu acho que é importante, Jorge, fazer um destaque aqui. A barragem José Boatê, ela funciona, ela está funcional. Se precisar, não há problema dela para o Médio Vale do Itajaí. Uma comporta está lacrada,
e a outra comporta ela abre e fecha normalmente, já foi revisada pela Celesc, então não há nenhum problema nessa comporta e se precisar ela vai ser fechada. Mas como uma comporta precisa ser aberta e restaurada, então a gente decidiu, em vez de abrir e restaurá-la, como já tem mais de 40 anos aí essa barragem também, fazer a troca das comportas todas, botar 2 comportas novinhas, 0 bala, e operada de Florianópolis, remotamente, como a gente está fazendo na barragem de Tuporanga, com investimento de 23 milhões e meio, e na barragem de Itaió, com investimento aí de quase 50 milhões de reais. Tudo isso somado, lá na barragem José Boatê, são 23 milhões para a troca das comportas e 11 milhões e meio para a reforma geral. Então, é um investimento muito importante que vai ampliar ainda mais a segurança do Médio Vale do Itajaí, garantido aí pelo nosso governador Jorginho Melo. E acabar com aquelas polêmicas de todas as enchentes, né, secretário? Que a gente sempre vivia aqui nos últimos anos. Eu acho que é importante destacar, inclusive os caciques, quando no começo foi difícil até para a gente se aproximar deles, no sentido deles acreditar em alguém, né? Depois de muito tempo, muitos secretários, governadores foram lá e não cumpriram com a promessa. Então foi realmente uma fase difícil até que eles começaram a enxergar as casas agora sair do papel. Então é importante destacar que isso também é possível por conta da parceria com o prefeito de José Botê, o prefeito Neno, com a prefeitura de Vitor Meireles, prefeito Marcelo, a prefeitura de Itaiópolis, prefeito Ivan, que assumiram a licitação e a construção das casas para a comunidade indígena. Então, creio que isso foi muito importante para a gente e acelerou bastante esse processo, nos deu uma outra condição de resolver um problema aí que dura 22 anos e com certeza vai nos dar outra tranquilidade nos momentos de chuva. Mas não é só isso, né, Jorge? Sim. A gente tem outros investimentos aí na região. Lá em Rio do Sul nós estamos fazendo limpeza e desassoreamento do rio, lá já foi investido mais de quase 20 milhões de reais. Em Blumenau a gente está ampliando a melhoria do dique da Vila Nova, o dique da 2 de setembro com gerador, o dique da Vila Nova com mais uma bomba e o dique da Fortaleza com mais 2 bombas novas, um investimento de mais de 12 milhões do governo do estado. E na sexta-feira a gente deve anunciar também um investimento ali em Gaspar de cerca de 2 milhões de reais, uma obra importante reivindicada pelo prefeito. Então, a Defesa Civil está participando e presente em vários municípios, sem esquecer os kits pontes, sem esquecer uma série de outras ações quando é requisitada em momentos de chuva. É verdade. Para o senhor, pessoalmente, o que significa esse avanço lá com a comunidade de José Boatê, já que o senhor viveu na pele, né? As dificuldades de não se ter uma barragem em pleno funcionamento. Olha, eu creio que para mim, se eu estivesse como prefeito, ia dormir melhor, né? Estaria mais tranquilo, mais seguro. Com certeza esse processo nos dá uma condição de vitória pessoal também, dessa disputa, e eu acho que é algo que é quase que inexplicável, porque se a gente olhar, foi tão fácil para 22 anos travado, né? Não é que foi fácil, foi simples, porque basta cumprir a palavra. Então, não tem muito segredo nesse processo. A gente foi lá e cumpriu a palavra. O governador Jorginho Melo sempre destaca que palavra dada tem que ser cumprida, e ele cobra muito isso da gente. A gente está fazendo aquilo que a gente foi acostumado a fazer na prefeitura. Eu lembro quando eu era prefeito ali, às vezes as pessoas me pediam, prefeito, o senhor vai pavimentar a minha rua? Eu disse, olha, não tenho projeto no momento, mas se conseguir dinheiro eu vou fazer. E muitas vezes eu fui lá e fiz, mas nunca prometi, porque eu sempre dizia, prefiro que você diga que eu não fiz o que eu pedi do que eu mentir para você. Então acho que eu prefiro que eles lá, também a comunidade indígena, às vezes eles pedem um pouco mais do que a gente pode dar, mas que eles digam que a gente cumpriu aquilo que prometeu do que prometeu e não cumpriu, porque eu acho que a gente como ser humano, como cristão, tem que manter a palavra que é fundamental nesse processo, ainda mais como agente público político. Secretário, a Defesa Civil abrange um conjunto de ações e medidas que buscam reduzir riscos e impactos de desastres naturais, principalmente ou causados até pelas nossas próprias ações, né? Pela ação humana, que não são apenas deslizamentos ou alagamentos, né? É um conjunto de ações que a Defesa Civil do Estado se envolve, né, secretário? Nesse aspecto, quais são os principais focos, né, além dessa questão da contenção de enchentes aqui na nossa região? Na verdade, a gente tem contenção de enchentes e
em várias regiões do estado de Santa Catarina. A gente acaba falando muito mais do Vale do Itajaí, porque ela está muito presente no nosso dia a dia, né, Jorge? A gente viveu isso, mas eu diria que 60% dos nossos desafios estão no Alto Vale, Médio Vale e na Foz, mas temos desafios grandes e robustos, por exemplo, na bacia do Rio Tubarão. Temos desafios grandes e robustos lá na região oeste do estado, onde só esse ano tivemos mais de 50 municípios em situação de emergência por conta da seca, que é fundamental que a gente preste apoio. Nós prestamos apoio com caixa d'água, com uma série de outras ações importantes. Inclusive, nós estamos trabalhando num programa que a gente deve lançar em setembro. Provavelmente, se der tudo certo, a gente deve entregar até caminhão-pipa para aquela comunidade, algo que é inédito no Brasil, né? Para dar uma outra condição para os municípios enfrentarem a seca. Estamos trabalhando para um dos outros desafios nossos, além da seca, é a questão de reconstrução de pontes. Por exemplo, quando vem uma enxurrada e arranca uma ponte, nosso objetivo é fornecer uma ponte nova para aquela comunidade. Trocamos ponte de madeira por ponte de concreto. Agora estivemos aí na sexta-feira colocando uma ponte nova na cidade de Ilhota. Esses tempos atrás, uns 3 meses atrás, estive ali em Gaspar. Vai ter mais 2 pontes para Gaspar, vai ter mais 2 pontes para Ilhota. Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte nesse sentido. Estamos instalando. Até quando a gente assumiu aqui, tínhamos cerca de 42 estações meteorológicas ou pluviômetros próprios da Defesa Civil no estado. Estamos instalando mais 130 só esse ano. Ano que vem, cerca de mais 160. Vamos passar de 300 estações no estado, ou seja, tem região do estado que nem pluviômetro tinha, não tinha estação meteorológica, agora vai ter. Então, a gente vai ter uma outra condição de monitoramento. Vamos fortalecer as defesas civis dos municípios. Aí estamos no processo licitatório. A gente também deve anunciar em breve entrega de veículo, computador, drone, porque não adianta a Defesa Civil aqui ter a melhor estrutura se lá no município a Defesa Civil não tem uma estrutura boa para poder atender a demanda, ou se quer fazer uma visita lá na comunidade para ver se aquela área é área de risco. Então, o governador Jorginho Melo tem cobrado muito isso da gente para poder capacitar e preparar os municípios. Então, a gente faz um trabalho muito forte nesse sentido e vai continuar trabalhando. Além disso, poucos também sabem, mas, por exemplo, quando tem um acidente aí que envolve produtos perigosos, entre eles derramamento de óleo, combustível ou produto químico, a Defesa Civil também está envolvida, tem equipe espalhada no estado inteiro. Ali em Blumenau, a gente tem o CIGERD, que é o nosso Centro de Monitoramento Regional, que fica ali no complexo do SESI, uma estrutura do governo do estado, da Defesa Civil. Ali tem um profissional e tem uma equipe preparada para atender a região. Então, são várias ações acontecendo ao mesmo tempo, mas o objetivo nosso é estar do lado de cada cidadão para poder mitigar o máximo possível o impacto das cheias. Secretário, quando o senhor assumiu o cargo na Defesa Civil, o senhor falou muito em conversar com os municípios, né? E uma das principais reivindicações, eu acho que até do senhor quando era prefeito, é agilidade em liberação de recursos e auxílio quando os municípios passam por uma dificuldade nesse sentido, né? Houve algum avanço nesse sentido, secretário? Total. A gente tem melhorado muito esse processo. Só para você ter uma ideia, graças a Deus não aconteceu aí na região de Blumenau, né? Mas nós tivemos situações lá no oeste, meio oeste do estado, onde teve granizo, vendaval, e nós encaminhamos, e nós temos um programa aqui de telhas de fibrocimento para cobrir as casas. Nós chegamos a ter condição de entregar em 12 horas as telhas lá naquelas cidades, pelo processo licitatório que a gente tem de registro de preço. Então, 12 a 24 horas a gente está entregando telhas de fibrocimento, está entregando cesta básica, está entregando colchão, está entregando cobertor, está entregando roupa de cama. Isso eu acho que traz uma outra condição de alento para aquela comunidade, para as pessoas que foram atingidas sempre por um vendaval, por uma enxurrada, como infelizmente acontece. E aí, aproveitando inclusive, né, nós temos aí um ciclone chegando no estado de novo e algumas regiões vão ser impactadas com vento, com granizo, com chuvas fortes. Na região do Médio Vale nem tanto, mais chuva, mas tem regiões aí que vão sofrer um pouco novamente aí com essa mudança de hoje para amanhã de clima, que vai trazer alguns impactos. Então, já passando alguma informação aí para quem está nos ouvindo, especialmente de outras regiões, mas Blumenau pode esperar que deve vir uma chuva esparsa, mas deve vir chuva aí durante o dia também e no dia de amanhã. Tá certo. Secretário, para encerrar, com o imbróglio com a comunidade indígena de José Boatê resolvido, com os avanços já feitos, quando é que a gente deve ter a barragem
de José Boatê recuperada, né, e modernizada. Há uma previsão para isso? Sim, nós estamos trabalhando para o lançamento do processo licitatório da recuperação da barragem ainda nos próximos 2 meses, e nos próximos 2 a 3 meses o lançamento do processo licitatório da troca das comportas. É um pouco mais complexo, são comportas novas, então é um detalhamento ainda maior, porque cada comporta, as comportas de José Boatê são diferentes das comportas de Itaió e de Tuporanga, precisam de um projeto específico, então é um pouco mais complexo você poder lançar a licitação em relação a isso, mas a gente crê que com o lançamento dessa licitação, não havendo imbróglio jurídico, nada disso daí, e não havendo mais nenhuma interpérie ali com a comunidade indígena, que eu acredito que não vai ter, a gente deva ter a barragem já com as obras em andamento no primeiro semestre do ano que vem, e a conclusão dessas obras aí até o final do ano, início de 2027. Mas é importante lembrar, mais uma vez aqui, Jorge, que a barragem está funcional, então nada disso impede o funcionamento da barragem, nada disso impede o cuidado da barragem em relação às demandas do Médio Vale. Obrigado pela participação do senhor nesta manhã aqui na Rádio Itaberá. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço. Um grande abraço aí para a cidade de Blumenau. Deus abençoe a cidade de Blumenau. Deus abençoe a nossa Santa Catarina. Conte com a gente aí, estamos sempre à disposição. Um abraço. Um abraço, secretário de Estado da Defesa Civil, Mário Hildebrand, conversando com a gente aqui nesta manhã, falando sobre os avanços junto à comunidade indígena e a recuperação e modernização da barragem de José Boatê.